Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde iremos falar aqui sobre mais um tema de gestão financeira. Quero dar essa aula aqui para vocês sobre fluxo de caixa, tá? E é um dos temas bastante polêmico que eu tenho visto aí e muitos empresários erram nisso daqui, confundem o que é um fluxo de caixa e quero tratar sobre isso daqui hoje com vocês, tá? Primeiramente, para você que não me conhece, meu nome é Lucas, sou formado em contabilidade, tenho especialização em finanças empresariais e controladoria. E hoje vamos falar aqui sobre fluxo de caixa. Vou te mostrar primeiramente aqui um dos três principais erros que eu vejo os empresários cometerem ao elaborar esse relatório. Tá? Muitos nem têm um relatório, tem só as movimentações financeiras ali desorganizadas. Quero te mostrar isso para que você corrija isso o mais rápido possível aí no seu negócio. Logo em seguida irei te mostrar como elaborar esse relatório de forma aí assertiva e de uma forma que você consiga interpretar esses dados, porque esse relatório aqui é muito importante para você analisar a saúde financeira do seu negócio. É um dos relatórios principais e que você deve ter e você não pode negligenciar a utilização desse relatório no dia a dia, tá bom? Então, bora para o vídeo. E aí você já deve ter visto o tema aí do nosso vídeo de hoje, que é: você está fazendo o seu fluxo de caixa errado e posso te provar, e quero te provar isso daqui hoje, tá? Primeiramente, pessoal, vamos começar aí com os três principais erros para que você consiga já corrigir e já identificar esses erros aí no seu fluxo de caixa, nesse relatório aqui da sua empresa, tá? Esse relatório financeiro do seu negócio. Quero te mostrar aqui os três erros que a maioria dos empreendedores cometem ao fazer o seu fluxo de caixa. E o primeiro deles, pessoal, vamos começar aqui pelo primeiro, que é esse daqui, ó. Erro número 1, registrar recebimentos com datas erradas. Eu vejo muitos empresários cometendo esse erro aqui, né? Ou seja, você pode estar registrando a venda com a entrada de caixa, mas ela só será confirmada daqui a 30, 60 ou a 90 dias, dependendo das condições de pagamento. Ou seja, se você registrar uma venda ainda não recebida no seu fluxo de caixa, você já errou o registro ali do seu fluxo de caixa. Tá? Se você já começa registrando ali as vendas no seu fluxo de caixa, é uma forma incorreta de você ter o seu fluxo de caixa aí atualizado. No fluxo de caixa, pessoal, é importante que você registre apenas as movimentações financeiras ali que foram pagas ou recebidas. Você não vai registrar uma conta a pagar ou uma conta a receber no seu fluxo de caixa. Porque como o próprio nome fala, o fluxo de caixa, pessoal, nada mais é do que as movimentações financeiras que ocorreram ali em determinado período, de forma organizada, né? Classificadas ali. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, como classificar isso, como organizar isso. E um dos primeiros erros aqui é isso, né? Registrar recebimentos com datas erradas, né? Você registra aí vendas que vão ser recebidas ou contas a pagar ali que vão ser pagas só 30, 60 ou 90 dias, é uma forma errada de você ter o controle do fluxo de caixa. Esse erro, pessoal, pode gerar um grande descontrole financeiro, porque você pode achar que tem mais dinheiro. Ó, isso daqui é muito... Eu vejo muitos empresários errando. Ó. Você pode achar que tem mais dinheiro disponível do que realmente possui. Se você registra no seu fluxo de caixa vendas que ainda não foram recebidas, você pode ter essa confusão. Um exemplo clássico, digamos que você teve uma venda aí de R$3.000 e você parcelou ela em 3 vezes. E se você registra 3.000 na receita ali do seu fluxo de caixa, como se tivesse recebido, você vai achar que teve 3.000 ali de vendas no seu caixa, né? Para pagar uma conta. E aí, digamos que você queira pagar uma conta, está contando com esse dinheiro, mas quando vai ver ali o banco, não tem esse dinheiro no caixa disponível. Então, esse é um dos primeiros erros, né? Não registrar recebimentos com datas erradas. Sempre que registrar uma venda a prazo, separe no seu fluxo de caixa a entrada e marque o prazo de pagamento, tá? Sempre que registrar uma venda a prazo, separe no seu fluxo de caixa a entrada esperada e marque o prazo de pagamento. Isso vai te ajudar a entender melhor sua disponibilidade financeira, ou seja, quanto você tem disponível no seu caixa. Então é muito importante isso, que você registre no seu fluxo de caixa apenas os recebimentos ali das vendas. Se você registrar uma venda ali que não foi recebida ainda, você já vai ter um fluxo de caixa errado e vai acabar tomando decisões ali de forma equivocada. Porque imagina, você
esperar tá um dinheiro ali para poder pagar uma conta, mas não tem isso disponível. Então, cuidado nisso daqui. É muito importante que você registre apenas o recebido e o pago no seu fluxo de caixa. Esse é o erro número 1 e que muitos empresários cometem ao elaborar o seu fluxo de caixa, tá? O erro número 2, pessoal, que muitos empresários cometem ao elaborar o fluxo de caixa é esse. Ó, não separar os tipos de receitas e despesas. Como assim? Muitos empresários não separam quais são suas receitas e quais são os seus tipos de despesas. E aí acaba só anotando como entrada e como saída e não tem uma informação detalhada do que foi aquele recebimento ou o que foi aquele pagamento. Ó, sem uma separação clara das suas receitas e despesas, fica impossível você saber quais são as suas principais receitas e para onde o seu dinheiro está indo. Se você não tem uma separação, por exemplo, das receitas dos seus principais produtos, dos seus principais serviços, você não vai ter informação clara de quanto você vendeu de cada serviço ou de cada produto. E isso é muito importante para a análise do seu financeiro, para saber qual produto vende mais, para saber qual produto ali você está conseguindo receber mais. E aqui no fluxo de caixa a gente consegue ver isso bem, né? Saber ali quais produtos você está conseguindo ali receber mais, né? Tá recebendo ali receitas, qual produto está com inadimplência, ou seja, está com atraso ali de pagamentos, ou qual produto está com um retorno melhor. Então é muito importante que você separe esses tipos de receitas, assim como também as despesas. É muito importante você ter um separamento ali claro das suas despesas, o que foi cada pagamento, o que se trata aquele pagamento, para quem foi pago, quando, tá? Então é muito importante que você tenha essa separação. Vou já te mostrar como a gente faz essa separação ao longo aqui dessa aula. Então fica comigo aqui até o final. Ó, se você não fizer essa separação, fica impossível fazer uma projeção precisa do seu caixa. Ou seja, fica impossível saber como vai se comportar o seu caixa nos próximos meses, se você não tem uma separação clara das despesas. Para a gente entender o que é fixo, para entender o que é variável, ou seja, quando ocorre ali só uma vez, ali num determinado período. Então é muito importante que você tenha essa separação. Consequentemente, não saber quanto pode investir no crescimento da sua empresa ou até mesmo identificar quando é necessário cortar custos. Se você não tem uma separação clara das suas despesas, você não sabe onde você está gastando mais ou qual despesa desnecessária ou que você pode trocar por um fornecedor que tem um custo-benefício melhor, que entregue as mesmas qualidades, a mesma característica e com um custo-benefício melhor. Então é muito importante que você consiga ver isso bem, de forma bem detalhada. E vou te mostrar ainda hoje, nessa aula aqui, tá? Considere isso como uma aula, como ter essa separação clara e como é que a gente consegue ter esse relatório aqui de forma detalhada para a gente tomar melhores aí decisões no nosso negócio, tá? E o terceiro erro, pessoal, é deixar para registrar as informações depois. Se você atrasa o registro dessas informações, é bem provável que você esqueça alguma informação ali fundamental para registrar ali no seu fluxo de caixa. Ou seja, o esquecimento e registros incorretos levam a distorções nos relatórios financeiros e tomar decisões equivocadas. Se você esquecer de registrar ali já um pagamento ou um recebimento, isso já atrapalha completamente ali seu fluxo de caixa, já altera ele completamente, e aí você vai ter um fluxo de caixa desatualizado e incorreto com a realidade, tá? Sem registro atualizado é difícil saber exatamente quanto dinheiro entra e sai. Sem dados precisos, o empreendedor pode gastar mais do que pode ou perder oportunidades de investimento. Se você registra também uma informação errada, isso atrapalha completamente sua tomada de decisão. É como o primeiro exemplo que eu lhe falei, né? Eu estava ilustrando aqui. Se você tem ali uma venda de 3 mil e registra isso como já recebido no seu fluxo de caixa, você vai estar inserindo uma informação errada no seu relatório e vai acabar tomando decisões erradas, porque você vai analisar ali seu relatório de forma equivocada, porque o dado já estava errado, já foi inserido errado. Você vai achar que tem 3 mil ali no seu caixa, né? Já tem uma venda ali recebida. Mas quando você for tomar uma decisão de um investimento novo ou pagar, quitar uma dívida ali, arcar um compromisso, esse dinheiro não vai estar disponível. E aí você vai ter uma informação equivocada no seu relatório e vai tomar uma decisão também equivocada. Então, registrar informações desatualizadas, incorretas, atrapalha completamente sua tomada de decisão também. Tá? Sem registros, o dono do negócio não consegue perceber quando as despesas estão crescendo ou quando há uma queda na receita.
A falta de clareza sobre a real situação financeira gera insegurança e decisões impulsivas. Se você não tem esses dados, pessoal, principalmente do fluxo de caixa, você não vai conseguir perceber quando o seu caixa ali vai estar abaixo do ideal para arcar ali com as despesas do mês. Então é muito importante que você tenha esses dados aqui atualizados. Sem esses dados aqui atualizados, sem registro, se você ainda não tem um fluxo de caixa ou tem um fluxo de caixa ali que você faz mais ou menos quando dá, isso é um grande risco, porque você não vai conseguir tomar decisões ali de longo prazo, médio e longo prazo. No dia você até consegue olhando ali para sua conta bancária, mas não vai saber ali como é que está a situação real do seu negócio, tá? Então não espere esses problemas acontecerem. Se você já está sentindo algum desses sintomas aqui, ó, se você já está deixando para registrar as informações depois, as movimentações financeiras da sua empresa para depois, não separa o tipo de receita e de gasto na sua empresa, ou registra recebimentos com data errada, é um grande indicativo aqui que sua empresa está com problema na gestão financeira e que logo logo pode aparecer um problema maior que comprometa completamente o seu caixa. Então é muito importante que você revise isso daqui na sua empresa. Se você está passando por algum desses problemas, já corrija isso quanto antes. E aqui eu vou te mostrar agora como é que a gente soluciona isso daqui, tá? Mas, pessoal, se você tem dificuldade para fazer isso daqui ou tem uma equipe, mas não tá de acordo ali com o que você deseja, entre em contato com a gente, tá? Vou deixar aqui na descrição um link aqui para você entrar em contato conosco para agendar uma reunião com o meu time para a gente fazer um diagnóstico financeiro na sua empresa, onde nesse diagnóstico a gente vai fazer uma análise gratuita da sua empresa, identificar ali os principais pontos ali de oportunidades que você pode estar aproveitando, corrigir ali os erros na sua gestão financeira, para que você consiga corrigir não só isso daqui que eu te passei, que é de fundamental importância, principalmente quando está se falando sobre caixa, que é um dos principais recursos financeiros ali da empresa, mas também de tomada de decisão. Então, se você está passando por essa dificuldade, vou deixar aqui um link, tá, na descrição desse vídeo, para você entrar em contato conosco e fazer esse diagnóstico gratuito. E aí, se fizer sentido, se você desejar que a gente solucione isso na sua empresa, que a gente ajude com isso na sua empresa, a gente pode estar conversando posteriormente, nossa equipe vai apresentar uma proposta para você, tá bom? Mas bora lá, eu quero te mostrar agora como é que a gente soluciona isso daqui no nosso negócio. Primeira coisa, pessoal, vou dividir aqui em 3 passos também, como é que a gente pode estar resolvendo essa questão no fluxo de caixa, tá? E uma das primeiras coisas, pessoal, soluções para você ter uma melhor gestão do seu fluxo de caixa, tá? Passo 1, crie um plano de contas personalizado, com as suas categorias de receitas e despesas, irá servir para você ter um relatório mais estruturado. Eu já tenho falado aqui em alguns vídeos anteriores também no nosso canal sobre essa ferramenta aqui, ó, plano de contas, tá? Mas o que se trata o plano de contas? Só para a gente revisar, o que é um plano de contas? É uma estrutura organizada e padronizada usada para classificar as movimentações financeiras de uma empresa, tá? E o que é preciso ter no plano de contas? Para a gente ter um plano de contas ali organizado para o nosso fluxo de caixa. A gente precisa ter a receita, precisa ter o grupo ali de devoluções, precisa ter as despesas fixas, precisa ter as despesas variáveis, precisamos ter também a receita não operacional, saída não operacional, resultado do período. Se você ainda não sabe o que é, por exemplo, uma receita não operacional, saída não operacional, resultado do período, dá uma olhada num vídeo que tem aqui no nosso canal sobre classificação de gastos. Por lá também eu detalho bem o que é um plano de contas, detalho bem cada grupo desse para que serve, tá? E ainda hoje aqui nesse vídeo vou mostrar para vocês um fluxo de caixa detalhado, com um plano de contas bem detalhado, para você visualizar isso e já praticar aí no seu negócio, tá? Esse é o primeiro passo, pessoal. Sem um plano de contas é impossível você ter uma informação ali detalhada das saídas e das entradas no seu fluxo de caixa, tá? E o passo 2, para a gente organizar aqui o nosso fluxo de caixa, para a gente ter um fluxo de caixa mais estruturado, é esse passo aqui, ó. Registre as movimentações financeiras da sua empresa diariamente. Se você não tem essas informações atualizadas diariamente, é muito provável que você erre ali alguma informação ou passe despercebido alguma informação. Ó, em um sistema de sua preferência ou em uma planilha em Excel, registre diariamente tudo que entra e sai, com as seguintes informações. É de fundamental importância que você tenha essas informações. Sem elas, você não irá conseguir ter um relatório financeiro que lhe dê clareza.
Então esses dados aqui, pessoal, é muito importante, é de fundamental importância que você registre essas informações aqui no seu fluxo de caixa. Quais são os dados fundamentais aí para você ter no seu fluxo de caixa? Data de cada movimentação, seja de uma entrada ou seja de uma saída, o valor, o banco ou a instituição ali de pagamento, né? Qual banco foi pago ou qual banco foi recebido, nome do cliente, fornecedor ou colaborador, tem que ter o nome ali do destinatário enfim, do cliente ou do fornecedor, a categoria, tá? Ou seja, o que se trata aquele pagamento, e alguma anotação, quando necessário, tá? Isso aqui não é obrigatório. Se você desejar colocar uma anotação do que foi aquele pagamento, algum detalhe específico, é interessante colocar, para quando você for revisitar esses dados, você saber o que foi. Mas em um fluxo de caixa, é preciso ter esses dados aqui, ó. É necessário ter esses dados, data, valor e categoria, tá bom? Então, no seu fluxo de caixa não pode faltar esses dados. Esse é o segundo passo e quero te mostrar o terceiro e último passo para a gente conseguir ter o nosso fluxo de caixa bem estruturado, que é acompanhe os principais indicadores do seu fluxo de caixa. Tá? Se você não tem ainda indicadores para acompanhar o seu fluxo de caixa, você ainda tem um fluxo de caixa aí desatualizado. Tá? Ou você está fazendo errado ou você não está utilizando esse fluxo de caixa da forma correta. Os principais indicadores, pessoal, né, aqui 3 para você já criar no seu fluxo de caixa, se você ainda não tem um fluxo de caixa. Tá? A partir de agora você já utilizar esses indicadores a partir de hoje, que é o primeiro, geração de caixa do período. Tá? Geração de caixa, pessoal, é o resultado de todos os recebimentos e pagamentos no período, ou seja, tudo que entrou menos o que saiu dentro do mês. Se você recebeu 10 mil e gastou 9, o seu resultado do período foi 1.000. Um exemplo, né? Ó, esse indicador irá lhe mostrar se você está gerando caixa novo na sua empresa ou não, né? Ou seja, esse indicador vai mostrar para você se o que você está tendo de receita, se o que você está recebendo de receita dentro do período está dando para pagar a sua despesa dentro do mesmo mês. E aí a gente volta naquele primeiro exemplo, né? Se você está vendendo, se você teve uma venda de 3 mil e só recebeu 1.500, então o recebido foi apenas 1.500. Você não vai ter no seu fluxo de caixa os 3 mil, você vai registrar apenas 1.500. Então por isso que esse relatório é de fundamental importância, porque nesse relatório a gente vai saber exatamente quanto a gente recebeu das nossas vendas e quanto a gente pagou das contas a pagar ali que teve dentro do mês. Por isso que é muito importante você ter ele atualizado. E o primeiro indicador que eu recomendo você olhar constantemente é a geração de caixa no período. Principalmente analisar isso daqui mensalmente, para saber se a empresa está gerando caixa ou não. Porque é muito importante, mais do que em vender, mais importante é receber dessas vendas. Tá? O segundo indicador, pessoal, muito importante também, é a margem bruta. O que é a margem bruta? É o resultado dos seus recebimentos de vendas, menos devoluções e custos de vendas. A margem bruta, pessoal, vou mostrar para vocês aqui no relatório, um exemplo de um fluxo de caixa bem estruturado. A margem bruta vai mostrar para a gente se o que a gente está recebendo nas nossas vendas está dando para pagar ali os custos que a gente tem de vendas. Se você é um prestador de serviço e você tem mão de obra, um dos seus custos principais é a mão de obra. Se você vende mercadoria ou produz mercadoria, um dos seus custos principais é mercadoria ou produção ali de matéria-prima. É a matéria-prima ali, né, dos produtos. Então esses são os custos principais de suas vendas. E aí a margem bruta vai mostrar isso. Se o que você está recebendo de suas vendas está dando para pagar todos os seus custos de venda. Por isso que é muito importante analisar a margem bruta. É um ótimo indicador para saber se os valores recebidos de suas vendas são necessários para cobrir os custos pagos, tá bom? Muitas vezes a empresa tem lucro em suas vendas, mas seus recebimentos no período são insuficientes para pagar os custos. Isso daqui é muito importante, pessoal. Isso daqui é muito importante você se atentar. Muitas vezes a empresa até tem lucro sobre a venda, mas os seus recebimentos de vendas não são suficientes para pagar ali os custos. O que isso quer dizer? Digamos que você teve uma venda de 10 mil. O seu custo para vender, para realizar essa venda, seu custo de venda ali, seja de matéria-prima, ou de mão de obra, ou compra de mercadoria para você revender, digamos que foi 3 mil. Mas dessas vendas de 10 mil, você só recebeu naquele mês 2 mil. Então, sua margem bruta desse produto no fluxo de caixa foi negativo. Porque você teve um custo de 3, mas só recebeu 1.000.
né? Então é muito importante que você analise isso, tá? Se você tem um custo de vendas maior do que você recebe dentro do período, sua margem bruta vai ser negativa. Então é muito importante que no fluxo de caixa você monitore esse indicador margem bruta, para não deixar de receber menos, né, do que os custos que você tem para realizar essa venda, tá bom? Necessidade de capital de giro. Esse daqui é um outro indicador fundamental para você analisar aqui o seu fluxo de caixa, para você monitorar constantemente. O terceiro aqui que eu sugiro você monitorar é a necessidade de capital de giro. Ó, esse indicador irá lhe mostrar quanto você precisa de caixa para manter as despesas fixas em sua empresa. É um ótimo indicador para fazer projeção de caixa e saber quanto dinheiro a empresa precisa para manter a operação. Esse indicador, pessoal, ele vai mostrar para a gente quanto de capital a gente precisa para manter ali as operações ali do nosso negócio. Se você tem uma empresa que paga aluguel, água, energia, colaborador, contabilidade, advogados, enfim, toda essa estrutura de despesas fixas, você tem que ter isso daqui atualizado, tem que ter esse dado para você montar ali a sua reserva de capital, sua necessidade de capital de giro. Esse valor vai servir para você fazer projeções do seu caixa. Porque se você tem atualmente hoje, faça uma conta aí, quanto você tem em caixa e qual é a sua necessidade de capital de giro, ou seja, quanto você tem de despesa ali para pagar todos os meses. Se sua reserva de caixa não cobrir no mínimo 3 meses, né, que é o mínimo do mínimo para uma empresa ter, 3 meses de reserva de caixa, de 3 meses de capital de giro, né, é um indicador que vai mostrar para você o seu tempo de vida da empresa. Se você tem menos do que isso, sua empresa sofre sérios riscos de faltar caixa, tá? Então é muito importante que você também mensure esse indicador, necessidade de capital de giro. Agora eu quero te mostrar na prática todos esses pontos aqui que eu elenquei para você. O primeiro, que é sobre o plano de contas, como que a gente elabora um plano de contas desse, como é que é feito, qual é a estrutura desse plano de contas. Quero te mostrar como é que a gente tem essas informações aqui de fluxo de caixa, tá? E quero te mostrar agora como é que a gente acompanha esses indicadores. Vou te mostrar aqui agora um relatório financeiro de um fluxo de caixa que a gente elabora aqui na LTV. É um DUS, tá? Porque a gente tanto elabora em BI, ou seja, Power BI, que é uma ferramenta de Business Intelligence, como também a gente, para alguns projetos de consultoria, a gente elabora ali em planilha ou aplica também em sistemas, tá? E vou te mostrar aqui agora como é que é feita essa estrutura. Bora lá, pessoal. Isso aqui de fato é um fluxo de caixa, tá? Se você tem algum relatório que não siga essa estrutura, você tem qualquer outra coisa, menos um fluxo de caixa, tá? O fluxo de caixa, pessoal, é preciso seguir um plano de contas, é preciso ter datas e é preciso ter ali informações detalhadas sobre esses recebimentos e sobre esses pagamentos, tá? Aqui em receita bruta, isso daqui é um exemplo, tá? São dados fictícios. Eu não posso pegar aqui um dado de um cliente para mostrar aqui um case aqui real, de fato, de um cliente, porque são dados sigilosos. Mas a mesma estrutura vai servir para a sua empresa, tá? O que pode ser alterado aqui são nomenclaturas. Por exemplo, aqui em receita bruta, o que é que você vai elencar aqui? Todos os recebimentos dos seus produtos, tá? Você vai colocar aqui todas as receitas aqui por produto ou por serviço que você tenha, e aqui vai estar os seus recebimentos. Aqui você vai ter logo em seguida, ó, toda aquela estrutura que eu te apresentei aqui no plano de contas, que a gente acabou de ver. Ó. O plano de contas que a gente viu aqui que um fluxo de caixa precisa seguir essa estrutura, ó, receita, devoluções, despesas fixas, variáveis, receita não operacional, saída não operacional. Então é importante que a gente siga essa estrutura para que a gente consiga ter um plano de contas bem organizado, para quando a gente for analisar os relatórios, a gente analisar os dados de forma correta. Então a gente vai ter aqui as nossas receitas, ó, devoluções, aqui tem os custos, tem o lucro bruto, né, que também pode ser chamado de margem bruta, né, o percentual que pode ser chamado de margem bruta, que é um indicador que a gente viu também. Né. Aí aqui tem nossas despesas fixas, né, despesa com o pessoal e administrativa aqui vão se enquadrar como despesas fixas, que a gente tem o nosso lucro operacional. Esse relatório aqui está mais detalhado, né, mas aquele plano de contas que eu acabei de apresentar para vocês é o que já vai servir para a maioria das empresas
Tá? Dá para a gente detalhar mais como a gente tem aqui, né, no que a gente elabora aqui para os nossos clientes na LTV, mas com aquele você já consegue tomar bastante decisão e de forma detalhada, né, de forma assertiva, e ter já aqueles indicadores que a gente conversou, que são esses indicadores aqui, ó. A geração de caixa, né, do período, a margem bruta e necessidade de capital de giro. Quero te mostrar isso daqui no relatório. Primeiro, geração de caixa. Onde é que a gente identifica nossa geração de caixa aqui no período? Geração de caixa, pessoal, vai estar aqui, ó, no resultado do exercício, o resultado final, tá? Aqui nesse exemplo específico, a gente teve um resultado de caixa de 189, tá? Então, esse é o resultado de caixa aqui do período nesse fluxo de caixa, ou seja, tudo que entrou menos do que saiu, nossa geração de caixa foi positivo. Se a receita fosse menos do que a despesa que a gente teve aqui dentro do período, não ia ser uma geração de caixa, na verdade a gente ia ter consumido caixa. O que a gente recebeu foi menor do que o que a gente pagou dentro do período. Necessidade de capital de giro, onde é que eu analiso? Eu analiso aqui, ó, em despesas fixas. As minhas despesas fixas aqui, ó, estão separadas aqui em despesa com pessoal, que é o que? Despesa com equipe, despesa com colaborador, né, e despesas administrativas. Em despesas administrativas aqui estão aluguel, estão energia, enfim. E essa somatória dessas duas aqui, ó, tá dando um total aqui de 76 mil, né, 76 mil reais aqui. Então, essa é a minha necessidade de capital de giro, que é minhas despesas fixas aqui do mês, tá? Então, esse é o segundo indicador que eu mostrei para você e que é interessante analisar, que é a necessidade de capital de giro. E o terceiro e último indicador que eu falei para você, que é muito importante você analisar no seu fluxo de caixa, é a margem bruta. Perdão, o segundo indicador era a margem bruta e o terceiro é a necessidade de capital de giro. A margem bruta, pessoal, você vai identificar aqui, ó, em lucro bruto. Essa foi a nossa margem bruta. Tudo que a gente vendeu, menos todos os gastos que a gente teve aqui, ó, de vendas, de devoluções de vendas aqui, ó, foi devolução para cliente, a gente teve uma margem bruta de 187, 39% aqui de margem, na verdade aqui, ó, 272, né, nossa margem bruta. E a gente teve uma margem bruta aqui de 56%, ou seja, positiva. A gente recebeu das vendas ali e conseguiu ter ali um resultado positivo das vendas recebidas, tá? Então, é assim que a gente vai montar o nosso fluxo de caixa, dessa forma que a gente vai ter relatórios mais detalhados, ó, e quando a gente detalha aqui, dá para detalhar por grupos, né? Então, é bem interessante seguir essa estrutura, tá? Para que a gente consiga tomar decisões aí de forma mais assertivas e detalhadas, tá bom? Pessoal, então fazendo um resumo geral aqui da nossa aula aqui de hoje, a gente viu como elaborar um fluxo de caixa de forma detalhada, de forma financeira, de fato, né? E se você tem um fluxo de caixa que segue qualquer outra estrutura aqui que eu não te passei aqui, você não tem um fluxo de caixa. Você pode ter registro de movimentações financeiras, mas não tem um fluxo de caixa ali detalhado. E é muito importante que você siga essa estrutura para que você consiga tomar decisões aí de forma assertiva e elaborar aqueles indicadores que a gente também falou aqui hoje, tá? E se você ainda não tem uma gestão financeira ou tem, mas está com dificuldades ali no dia a dia, não está da forma que você deseja para poder ter mais clareza, tomar decisões ali de forma mais detalhadas ali, assertivas, estratégicas para o seu negócio, eu deixei aqui o link, tá, na descrição desse vídeo para você entrar em contato conosco, para a gente fazer um diagnóstico financeiro da sua empresa. A gente tem algumas soluções, tá, de gestão financeira, a gente tem tantos treinamentos online, gravado, como também temos consultorias para a sua equipe ou para você, que você, dono de empresa, que executa ali sua gestão financeira, ou também você que quer delegar essa gestão financeira para uma empresa. A gente também tem uma assessoria, que a gente cuida da gestão financeira dos nossos clientes. Vou deixar aqui o link abaixo para você entrar em contato conosco, que vai ser um prazer contribuir com a gestão financeira da sua empresa. Até o próximo vídeo e tchau!